A paz do Senhor Jesus, está começando mais um vídeo aqui do canal Reino Simples e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para as nossas vidas, que é fraqueza espiritual. É uma realidade que todo crente ele enfrenta. Em algum momento da sua jornada até o céu, ele vai passar pelo desânimo, pelo cansaço ou pela fraqueza. E nós precisamos entender qual é o nosso posicionamento quando estivermos diante dessa situação. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha. E se você sente que alguém precisa dessa palavra, compartilhe para que esta vida possa ser alcançada pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender e ver que a Bíblia dá advertências sobre a vigilância. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ao qual resiste firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os irmãos no mundo. Então, aqui, quando eu quero dizer de fraqueza espiritual, eu não quero de maneira nenhuma dizer que pode ficar fraco espiritualmente. A questão não é essa, a questão é que devemos vigiar para não cairmos na fraqueza. Mas se cairmos, temos um caminho que devemos praticar para retomar as forças. Mas aquele que está forte, então ele tem que vigiar para não cair, ok? Então, em primeiro lugar, o crente perde a força. Quando olhamos para 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz o apóstolo Paulo: e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o apóstolo Paulo está assumindo à igreja de Coríntios que ele tem fraquezas individuais. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo vai falar de uma fraqueza no espírito do homem. Do mesmo modo também o espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o homem, a mulher, ele tem fraqueza no seu espírito. O espírito do homem, da mulher, pode ficar fraco, desanimado, cansado. Não só existe fraqueza individual e no espírito, mas o apóstolo Paulo também mostra que na congregação pode haver grupos que estão com fraqueza. Romanos capítulo 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, o apóstolo Paulo assegura que existem grupos que estão na igreja, estão indo à casa do Senhor, mas estão fracos. E aqueles que estão fortes devem então dar o suporte para aqueles que estão fracos se fortalecer. Agora a questão é, se o crente ele pode perder as forças e ficar fraco, cansado, desanimado, o crente tem como recuperar as forças? Obviamente que sim, existe essa possibilidade, graças a Deus por isso. Salmo de número 51, verso de número 17 diz: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A primeira atitude para fortalecer no Senhor é fazer aquele autoexame e entender que precisamos de ajuda. Não só no âmbito natural, mas precisamos de uma ajuda espiritual, um poder do céu que venha sobre nós. E Davi, ele assume isso a tal ponto que ele diz: não retires o teu espírito de mim, porque eu preciso do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo de número 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29 e 30 diz:
Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isaías, capítulo de número 40, versículo 29 ao 31, muito conhecido de nós, diz: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Andarão e não se fadigarão. Então, quando entendemos que precisamos dessa graça, precisamos desse favor de Deus, nós o buscamos. E esse ato de ir até Ele vai gerar em nós esse fortalecimento, porque Deus vai nos fortalecer por misericórdia. Veja que o descanso em Mateus 11, quem dá é Jesus. Veja que em Isaías, as forças renovadas, quem dá é Deus. Então, é necessário que Deus faça esta ação de graça, de favor, de bondade para nos fortalecer. Mas também não podemos ficar apenas no âmbito de orar e pedir força do céu, porque temos deveres a ser cumpridos, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então o crente ele pode ficar fraco, mas ele pode se fortalecer. E esta fortaleza vem de Deus, mas ela abre também para uma ação humana. O ato de criar a armadura é de Deus, mas o ato de vesti-la é humano. Então devemos entender que Deus ele envia graça, mas nós devemos tomar posse, ter aquela disposição de melhorar. Quando olhamos para Colossenses, capítulo de número 1, e versículo de número 9 e 10, diz: Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Verso 11. Corroborados, sendo fortalecidos com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda perseverança e longanimidade com gozo. Então, esse ato de ler a palavra de Deus, de crescer no entendimento, o apóstolo Paulo diz que ele está orando para que os irmãos cresçam, porque esse crescimento de mentalidade bíblica vai dar forças a eles. Então, o crescimento da palavra de Deus dentro da nossa mente, essa frutificação, esse aumento de conhecimento, vai fazer a gente ficar mais forte. Então, precisamos correr para a palavra, assistir a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, estar nos cultos que explicam a palavra com bastante tempo, para que a gente possa se fortalecer. E então, esta ação de oração, de palavra e de buscar em Deus esse fortalecimento vai gerar em nós uma nova força, um renovo, que vai nos impulsionar a continuar a caminhada que nos foi proposta. Que Deus continue abençoando a sua vida e que nós possamos continuar a correr esta caminhada, esta corrida que nos foi proposta, para que o nome de Deus seja glorificado. Deus te abençoe e eu te espero aqui semana que vem.